encontro eu quero falar um pouco com vocês sobre o processo de atualização, o processo de revisão, o processo de melhoria que nós do CEIA acreditamos que o terreiro, de modo geral, precisa periodicamente passar. Tá? Isso é algo que, depois que a gente se fundou, né, em 1 ano e pouco de atividade, já se faz extremamente necessário. Eu acho que isso pode ser um tema de uma conversa nossa aqui, porque até que ponto você... E é um desafio para o dirigente, de modo geral, né? Dirigente e, consequentemente, para a sua comunidade, entender que certos aspectos da sua religião, da sua religiosidade, do seu sistema religioso, né, para que seja mais efetivo, mais eficaz, para que atenda às demandas, não mais reais, mas as demandas em que a gente, depois que cresce um pouco, consegue entender que a sociedade apresenta, que a comunidade apresenta. E nada melhor que um período de pandemia para nos mostrar isso. E o desafio do dirigente espiritual, e que transpassa para a nossa comunidade, é essa percepção de que, às vezes, a forma de fazer precisa alterar para que a essência seja vivida. E não porque essa essência muda. O desafio está em manter aquilo que a gente acredita, por exemplo, ser tradicional, né? Que são bases que sustentaram o processo do dirigente, vou falar a partir do dirigente porque ele é o primeiro responsável, né? Que sustentaram o dirigente para que chegue em determinado momento e o convide a fazer algum processo de mudança. Obviamente, toda mudança impacta, né? Toda mudança impacta na maneira de ser, na maneira de fazer, mas é necessária. Mas é necessária. Eu sou presunçoso em dizer que lá no culto de nação, na Nigéria, não se cultua orixá como se cultuava há 1000 anos atrás. Né? Aqui no Brasil, todo e qualquer rito e culto que a gente tenha de expressão espiritual também já nasce de mudanças e se muda, se altera ainda hoje, mas fica esse desafio sempre para o dirigente espiritual entender e manter aquilo que é tradicional, não dogmático, né? Porque tudo é questionado, mas tradicional no sentido de que alimenta e alicerça as bases de sua fé, da comunidade, para que todos possam usufruir daquilo que a casa possa vir a oferecer em toda a sua amplitude, da melhor forma. A casa de Umbanda, como um agente, né, ela não pode ser o dirigente espiritual, ela não pode ser seu corpo mediúnico, ela não pode... Isso a gente acredita, respeitando todas as outras crenças. Ela não pode ser apenas a figura do guia, né? Nós na Umbanda somos contra qualquer processo de idolatria, né? E se for para ter ídolo, que seja Jesus Cristo. E nesse processo todo de mudanças, de retificações, de alterações, é importante que a gente tenha em mente que, como agente socioeducacional, filo-religioso, nossa, que monte de coisa, e artístico também, né? A casa deve
a partir do envolvimento, do engajamento da comunidade ou do não engajamento da comunidade, a partir da abertura que os seus filhos de santo se propõem a agir, a entender, a participar mais ativo ou menos ativo desse processo, de como que a gente avalia a amplitude de um trabalho, a amplitude não no sentido de grandeza, mas a amplitude no sentido de permissividade de acesso a toda a comunidade daquilo que a casa possa vir a oferecer. Apenas para dar um exemplo bobo, né? Se hoje eu tenho um papel educativo para com a Umbanda da minha comunidade, isso não impede, por exemplo, que sejam inseridas atividades não necessariamente umbandistas, que tenham um propósito comum com a nossa casa e que possam ser levadas para a comunidade, como, sei lá, uma oficina de música. Né? Nossa casa está avaliando, por exemplo, a possibilidade de realizarmos estudos teológicos comparados, né? Com 3 bases fundamentais, a ameríndia, a oriental e a africana. 4 bases, né? A ameríndia, a oriental, a africana e a judaico-cristã. Vocês acham que só o dirigente tem capacidade de realizar um negócio dessa amplitude? Não tem, né? Precisamos do apoio de pessoas. Até poderia, mas eu acho que eu não tenho capacidade intelectual para poder fazer tudo isso. Então, e esses processos de mudança partem inclusive de um princípio do meu papel como dirigente na comunidade, tá? Que também precisa ser revisado, Chega uma época que a gente aparentemente amadurece um pouco e a gente fica mais ligado, pelo menos eu acho que eu estou vivendo isso, bem intensamente, de viver mais ligado no caráter ao invés da reputação. Nossa casa não precisa, eu e nossa casa, e acredito que os nossos filhos de santo, não precisamos de reputação, que é aquilo que chega ao outro, né? Como o outro pensa, como o outro nos vê, e sim uma preocupação incessante e comum com o nosso caráter, que é aquilo que designa a visão que nós temos de si mesmo, né? Extrapolando nesse sentido, inclusive, a respeito daquilo que Deus nos vê, os orixás que o orixá nos comunica, tá? Isso é muito importante. E isso faz parte deste processo também. Isso é muito importante. Então que eu acho interessante quem participa de trabalhos de comunidades religiosas, falando um pouco mais intrinsecamente da Umbanda, que não é dogmática, essa possibilidade de revisão, de retificação, de desenvolvimento, de evolução no sentido não de tornar melhor, mas de tornar ajustável, ajustado para uma realidade. Isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Isso parte do princípio... Eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, atualmente, Babalaô, né? Babalaô, em tradução simplista aqui, do Yorubá, acho que é Yorubá, é o pai do segredo, é aquele que detém os segredos dos processos religiosos nos cultos de nação, né? Nos antigos cultos ao orixá, em Yorubaland, né? Nas terras iorubás. E eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, esses babalaôs, que historicamente, tradicionalmente, por exemplo, tinham uma responsabilidade e um zelo, né, que muitas vezes extrapolava o senso comum,
mas eles tinham um zelo, um cuidado de poder falar assim, não, a tradição, eu sou pai do segredo literalmente, então para passar esse segredo é uma coisa de boca a ouvido, entre eu e o discípulo que merece, que você podia ter 100 filhos de santo, mas o babalaô passava para um filho, das questões relacionadas ao axé da casa, do trabalho e tudo mais. E eu vejo com maravilhosos bons olhos quando esses babalaôs estão indo para a internet, por exemplo, pelo menos falar sobre seu culto e sua religião, até como forma de reduzir os aspectos relacionados à intolerância religiosa, à segregação racial que nasce a partir da religião, e estão dando verdadeiras aulas para todas as pessoas sobre o culto de Yorubá, né, sobre o culto de nação, sobre as religiões afro-brasileiras de modo geral. Acho isso muito bonito. É um processo real nessa mesma retificação que eu estou aqui comentando com vocês e que contribui positivamente, em minha visão, para o avanço da nossa integração religiosa, interreligiosa, né, e extra-religiosa com a sociedade de modo geral. Então, tem uma coisa interessante que eu penso a respeito da Umbanda, e fica aqui, não quero que ninguém concorde comigo, tá? Que ela parte do princípio das mudanças daqueles que estão envolvidos com uma casa. Então imagina que ela é um ser humano, né? O terreiro ele é um ser humano. E se o Alex muda, e a Maria muda, e a Helena muda, e o Elton muda, e todo mundo que está no terreiro muda, a casa naturalmente passa por processos de mudança, né? Isso precisa acontecer, porque seria incoerente a gente dizer que tudo no universo é dinâmico e a casa ser estática. Lembrando que nós temos bases tradicionais. Essas bases tradicionais que inclusive permeiam a cosmogênese, a antropogênese, muito mais do que o meu antigo dirigente ou a própria religião em si. E essas bases tradicionais, elas se mantêm como sustentáculos do processo, né? E essas bases tradicionais, se mantendo como sustentáculo, inclusive permite que a gente possa fazer um processo de mudança e avaliar o quão efetivo e eficaz ele foi. E de repente dar um passo atrás. Não, peraí, a gente mudou, mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim, então vamos voltar aqui para trás. Nossa, Alex, então você, em vez de crescer, retrocede? Não. A gente aprende, a gente vai lá, aprende e volta, aprende para ir para outro lugar, né? E outra coisa muito interessante nesse aspecto é de que a gente quebra uma dependência, não que a gente não ouça mais, pelo amor de Deus, mas a gente quebra essa dependência fria, essa dependência que até cega a gente até um certo ponto, de que a gente só faz algo que os guias pedem. Fica na dependência do que o caboclo da casa vem dizer, do que o preto velho vem dizer, do que o Exu vem dizer, né? Porque parte do que eles vêm dizer é para a gente assumir essa responsabilidade. E, no meio dos caminhos, falo isso como quem já está fazendo transformações na casa, que está passando por transformações pessoais e que tem o seu tempo de experiência nas umbandas da vida aí, de que se por um lado os guias pedem, por outro é necessário que a gente faça. E quando a gente consegue pensar nesse processo e os guias aparecem, eles dão verdadeiros cortes a laser no diamante para poder lapidar melhor
as mudanças às quais propomos e fazer disso um aspecto de maior crescimento, de maior aprendizagem para toda a comunidade. Mudar é preciso e a gente pode fazer esses processos pensando naquilo que venha a ser um bem comum a todos, constantemente, né? Sem perder as nossas bases fundamentais, sem perder aquilo que nós na Umbanda chamamos de raiz, né? Mas não é a raiz de Guiné, a raiz do Rubens Saraceni, a raiz do pai fulano, do pai ciclano, a raiz das bases fundamentais que permeiam aquilo que a gente acredita, que não estão na voz só dos mestres que passaram pela Terra, mas bem em todo o processo espiritual da criação do homem nesse plano.